Olá, muito bom dia. Hoje é o nosso dia 65 de 276 em oração, passando pelo processo da gestação de Cristo. E hoje, dia 28 de maio, a passagem é muito linda, apesar de ser tão simples. E é muito legal como as reflexões passadas estão conectadas, né? Dia após dia. E tudo vai, não é ganhando um sentido, mas eu acho que o sentido vai se fortalecendo. E muito parecido com a caminhada da nossa própria vida, né? A gestação de tantos projetos que a gente acaba tendo ao longo de uma vida, né? E eu até queria fazer a leitura do dia de hoje, porque justamente eu queria que vocês sentissem como em situações muito simples tem grandes aprendizados e grandes formas da gente refletir nessa palavra. Ó Deus, vós sois o meu Deus, com ardor eu vos procuro. A minha alma está sedenta de vós, e minha carne por vós anseia, como a terra árida e sequiosa sem água. Esse é um recorte do Salmo 62, versículo 2. A parte que me chama a atenção desse versículo é a propriedade com a qual quem escreve ela, né, percebe essa necessidade de Deus, né? O meu coração tem vontade de Deus, meu coração busca, tá com sede, né? Da mesma forma que uma terra seca procura água, essa é a sede que eu tenho de Deus. E não só pensando com relação à nossa espiritualidade, né? Mas ontem a gente falou um pouco sobre o cansaço e como é importante a gente estar o tempo todo observando o que o nosso corpo pede, né? E aí aqui na sequência é bem isso, e faz essa conexão, né? Primeiro tá falando da fé e da espiritualidade, da sede de Deus, e Maria conta aqui, ó, acordamos cedinho e seguimos o caminho. Nossa alimentação está sendo à base de pão e de algumas frutas que encontramos ao longo do caminho. Aqui fala como ela está alimentando o corpo dela, né? Apesar de ser uma caminhada desgastante, das necessidades nutricionais, né, de uma gestante serem maiores por estar gestando, né, um novo ser, ela fala da simplicidade, mas fala também, né, da oportunidade de encontrar frutas ao longo do caminho e se sustentar com aquilo. Depois ela diz assim: José e eu tivemos uma boa conversa sobre os últimos acontecimentos. E isso me fez refletir sobre quão importante é a gente nutrir também as nossas relações, né? José e eu tivemos uma boa conversa. E a gente sente isso, né? Os momentos que a gente tem conversas prazerosas, conversas que são um cultivo, né? Porque tem muita conversa que a gente joga papo fora e também é legal, mas como é importante esses momentos em que você sente que uma relação ela está sendo fortalecida, né? Está sendo construída. Então, veja, em simples frases, a gente já falou sobre o cultivo espiritual, o cultivo do que o nosso corpo necessita, né? Do que ele tem sede, e a importância dos relacionamentos na nossa vida. E aí aqui, na sequência fala, ficamos imaginando qual seria a verdadeira missão do filho que eu carrego no ventre. Quer dizer, ela não está colocando nenhuma preocupação em jogo, né, sobre o futuro do filho, mas ela está buscando visualizar, né, e como é importante
nós nos colocarmos nessa situação de, eu diria até uma meditação e uma visualização ativa. Como é importante a gente colocar o nosso cérebro para pensar onde a gente se enxerga daqui a algum tempo, né? Que coisas, que objetivos eu tenho na minha vida, que sonhos fazem parte do meu ser e como eu me coloco à disposição de estar atento a tudo isso, né? A todas essas vertentes da nossa vida, o relacional, o corporal, né? A nossa alimentação, a atividade física, o nosso espiritual, como é importante no nosso dia a dia nós nutrirmos todas essas áreas da nossa vida. E aí, no final da tarde, chegamos perto da cidade de Sicar. Paramos no poço de Jacó para nos refrescar um pouco e nos abastecer de água. Então, ela falou do alimento e falou agora também da necessidade da água. Neste local, eu senti uma grande paz de espírito, algo como uma satisfação interna. Como em algumas situações simples da nossa vida, a gente tem condição de sentir essa plenitude, essa conexão, e quanto mais antenados nós estamos nessas necessidades do nosso corpo, nessas necessidades emocionais e espirituais, mais condição a gente tem de entrar em contato realmente com essa sensação de aconchego, de paz, né? São essas pequenas alegrias inexplicáveis que nos fazem acreditar que Deus caminha conosco. Então, a gente pode inclusive estar passando por situações, né, por caminhos sinuosos, né, por dificuldades, mas essa condição de estarmos alimentando aquilo que é necessário no nosso ser, nos dá a condição de nos alegrar com pequenas coisas, sentir Deus nessas minúcias. E aí a finalização que o padre Luiz Erlim faz aqui é uma sugestão, né? Abrir o livro da nossa vida, reler os principais acontecimentos, é a forma mais direta de ver a mão de Deus nos guiando. E aí a gente falou, né, antes da visualização do futuro, e aqui fala da gratidão com relação ao passado, né? Como é importante a gente olhar para etapas marcantes da nossa vida e entender o cuidado de Deus nessas situações, né? Ser grato por tudo aquilo que você passou. Eu fiz questão de ler palavra a palavra para vocês, porque isso demonstra uma plenitude da nossa, né? O quanto a nossa vida é rica nas simples coisas, nos simples detalhes, né? Não é uma leitura rebuscada, não é uma coisa de difícil entendimento. A gente precisa estar conectado, inclusive, né? Fazendo essa leitura e ouvindo esse vídeo e conectado com cada uma dessas palavras, a forma como a gente emprega a nossa atenção é a forma como essa reflexão se faz valiosa ou não. E mais, aqui a gente está só refletindo, né? A necessidade é que essas palavrinhas, de alguma forma, elas saiam aqui do papel e a gente utilize desses aprendizados no nosso dia a dia, né? Não adianta eu automaticamente abrir o livro todos os dias e fazer uma reflexão com vocês, se de alguma forma isso não estiver sendo expressado no nosso dia a dia. Outra coisa que essa reflexão me fez pensar é o quanto a gente tem visto, né, as pessoas voltarem para as origens, né? Então, aqui diz, né, a situação que ela está vivenciando, acho que é tão simples, que eu fico pensando, e as orientações aqui também, né, elas são tão
simples, no sentido de olhe para o que você toma, né? Dê atenção para a tua sede, para a tua fome, para a sua necessidade de Deus, que isso é como se fosse um mapinha da felicidade, né? Olha só, um parágrafo basicamente foi refletido tudo que há de mais importante na nossa vida. Então eu fico pensando o quanto no nosso dia a dia a gente se apega em coisas que elas são, de repente, que exigem tanto de nós e que se de alguma forma a gente estiver conectado com essas simples coisas, você já tem aí o mapa da mina de ouro, né? O mapa da felicidade, da nossa condição de bem-estar e de saúde, né, em especial. E eu acho que esse é realmente um exercício para que a gente também desapegue um pouco da nossa rotina de pensar em tantas coisas ao nosso redor, enquanto que essas simples coisas podem nos conectar com aquilo que é mais valioso da nossa vida. Recebam com muito carinho essa mensagem, tenham um abençoado e memorável dia, que Deus os abençoe e até amanhã. Um grande beijo, Simone.